Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do DaCanaCast, um podcast da RPA News Cana Indústria. Hoje a gente vai falar sobre irrigação em cana-de-açúcar, não mais como só uma ferramenta para produtividade, mas também para viabilidade. E também vamos falar sobre um projeto de irrigação grande que está sendo implementado em Pereira Barreto, no estado de São Paulo. E para isso a gente vai conversar aqui com o Daniel Pedroso, especialista, engenheiro agrônomo, especialista da Netafim, e com o Cássio Paggiaro, da usina Santa Adélia, do Grupo Santa Adélia, que vai falar um pouquinho sobre esse projeto. Queria agradecer a presença de vocês aqui hoje, Muito obrigada. A gente que agradece, Natália, é um prazer muito grande estar aqui. Vamos lá, vamos conversar, tentar colocar, aquilo que nós temos de objetivos em relação à irrigação, que é o tema de hoje, Perfeito. Bom, eu queria começar então com uma pergunta assim, a gente sabe que no setor, Cássio está há anos no segmento, sabe que irrigação com água sempre foi uma polêmica, sempre foi muito pouco falado, principalmente aqui nas usinas e na produção de cana do centro-sul do Brasil. Só que a gente tem sofrido aí uma questão secas severas ao longo dos últimos anos, com alguns anos melhores, uns anos piores. Eu queria saber de vocês, acho que podia começar com o Cássio. Como é que você tem visto isso, Foi quebrado esse paradigma do uso da água? Quais são as dificuldades que você enxerga? Enfim, como é que você enxerga agora, assim, questão de irrigação, uso de água? Bom, mais uma vez, obrigado pelo convite, por participar desse podcast da Cana, Uhum. Acho que vamos começar um pouquinho mais atrás, Como todo manejo, toda cultura, a gente trabalha uma evolução, A gente procura ter essa evolução. E antigamente, sim, parecia que era um paradigma, mas talvez fosse aonde as usinas estavam mais localizadas, A partir da década de 80, 90, que houve uma expansão muito grande do setor sucroenergético, as usinas começaram a se alocar em regiões um pouco mais restritivas em relação a solo e a clima, Então, isso também acho que ajuda a explicar um pouco essa questão desse possível paradigma que existia antes nas regiões, na implantação de sistemas de irrigação, porque eram regiões dentro de uma condição climática mais normal e natural do que a gente achava como normal, E aí, com essa expansão, a gente passou para ocupar áreas mais restritivas, como eu já disse, tanto em solo como em clima, E hoje, além de tudo isso, de nós já estarmos instalados nessas regiões mais afastadas e mais restritivas, a gente enfrenta esses extremos climáticos, vamos chamar assim, Eu não sei se tecnicamente ou cientificamente nós já podemos dizer que há uma mudança climática. Isso são episódios de mais de 20 anos, de 50 anos, às vezes, que tem que ocorrer, Mas, assim, a gente tem visto que a gente está passando por extremos climáticos e cada ano tem sido muito diferente um do outro. O ano passado, um ano excepcional em termos de clima, E, consequentemente, de produção. E esse ano já um ano bem aquém do que nós vimos no ano passado e aquém da normalidade que a gente está acostumado. Então, em relação a isso, em relação a esse manejo, a necessidade de nós termos uma previsibilidade, para que a gente possa saber quanto nós vamos ter de cana, quanto nós vamos ter de produto, e com isso manter um equilíbrio das empresas, a irrigação está se mostrando uma ferramenta interessantíssima nesse sentido. E até colaborando um pouco com a fala do Cássio, se a gente começar a pensar, antigamente realmente era como você comentou, a gente quase não se falava em irrigação nos grandes eventos de cana-de-açúcar, era até proibido, Era proibitivo. E agora a gente vê cada vez mais tocando nesse assunto de irrigação e até tendo eventos somente para irrigação em cana-de-açúcar. Então isso mostra a evolução que o setor de irrigação vem tendo dentro das usinas. E que nem o Cássio comentou, a gente está passando realmente por extremos climáticos, Anos de extrema seca. E para isso eu trouxe até um dado interessante que eu tirei da Agência Nacional de Águas, que a gente vai projetar aqui no telão, que esse dado eu acho muito interessante pelo seguinte, Se a gente pegar onde que se planta cana na região centro-sul, a gente pega uma grande quantidade aqui no estado de São Paulo, que é o estado maior produtor, e depois a cana ela foi avançando para Minas Gerais, para Goiás.
E se a gente pegar o estudo hídrico que foi realizado nos últimos anos, né, principalmente após 2013, a gente consegue observar que aonde está plantada a cana-de-açúcar, nós já temos um déficit hídrico que varia de 35% a 50%. E isso vem ocasionando vários problemas, né? Porque a gente conta com a previsão climática, ela não vem, e isso causa redução na produtividade. E quando causa redução da produtividade, o que acontece? Oscilação dentro da indústria. Então, uma indústria aí de 4, 5 milhões precisa de 4 a 5 milhões de toneladas para moer. E a gente da agrícola não consegue mandar porque causa redução de produtividade. Aí o que a gente começa a fazer, né? Começa a buscar cana mais longe, né, cara? Se aumentando o raio médio. Se tiver, né? Se tiver. Começa a apelar mais... Todo mundo estará na mesma situação, buscando matéria-prima em outros locais, né? Exatamente. E dentro desse contexto também, né, nós, assim, qualquer empresa, ela faz um orçamento antecipadamente, né? Então, às vezes, você está numa situação que você, durante o momento do orçamento, você está num momento adequado em termos climáticos, em termos de produção, e depois disso, depois que você fecha todo o seu orçamento, todas as suas vendas, às vezes antecipadamente, né, em termos de açúcar principalmente, né, que a gente consegue travar isso, há uma mudança no clima, né? Para mais ou para menos, né? Quando é para mais, ainda é menos traumático, vamos dizer assim, as ações que devem ser feitas para mitigar tudo isso. Mas quando é para menos, é muito traumático, né? Porque você tinha um orçamento, esse orçamento não virá, as receitas não virão. Então, tem que fazer toda uma adequação. Uma delas é essa que o Daniel falou. Existe mais cana no mercado livre, né? Todo mundo sai correndo atrás disso. Exatamente. Então, por isso que eu acho que a irrigação, como a gente disse, como ferramenta, para que a gente comece a ter uma previsibilidade melhor das nossas lavouras, das nossas... E falando em relação ao orçamento, né? Tem o custo também, né? Buscar cana mais longe ou ter diminuição de produtividade. Aí eu trouxe esse dado aqui que eu achei fantástico, né? Na grande seca da safra de 2021, né? Foi feito um estudo em que teve uma previsão de qual seria o custo em reais por tonelada da cana-de-açúcar. Então, o órgão que fez esse estudo estimou que seria em torno de R$100 a tonelada. Só que o custo depois daquela safra fechou em R$147 por tonelada, ou seja, um incremento aí de mais ou menos 48%. E quando foi feita a divisão, né, onde que impactou mais esse aumento de custo, chegou à conclusão que 43% foi em cima da quebra de produtividade. Ou seja, a redução de produtividade levanta um aumento de custos. Isso também gera mais um fator, né? Por exemplo, em 2021, apesar de toda essa quebra, os produtos que as usinas mais praticam, a comercialização, né, o açúcar e o etanol, eles reagiram muito fortemente. Então, foi uma safra, apesar de tudo, rentável para todo mundo, tanto para as usinas como para os agricultores, para os produtores. Diferentemente desse ano, que os preços... O açúcar já veio de um ano passado, a maioria das usinas já estavam travadas, então não estava ruim, né, mas já esteve melhor o ano passado, né? Mas o etanol não, o etanol está estabilizado, apesar de ter havido uma pequena melhora do início dessa safra em abril até agora, mas ainda são preços muito aquéns do necessário, né? Então, também existem essas situações que são provocadas na base do processo pela cana, né? Ter a cana que estava programada ou não ter a cana que estava programada. E eu acho que aí entra, mais uma vez, a irrigação como um fator, né? Como um instrumento que possa nos ajudar nessa previsibilidade. Ô, Cássio, só vou emendar uma pergunta aqui. Você está há muitos anos no segmento, já trabalhou em outras usinas também. Não vou falar quantos. Não precisa de falar. A gente sabe, acho que todo mundo sabe. Esse ano é a minha 40ª safra. Olha isso. E nessa 40ª safra que você tem, o que você tem observado em termos de clima também? Porque muita gente fala assim, não, teve anos que a gente teve mais chuva. O que você observa que foram os piores anos para o segmento de cana quando a gente fala de seca? Eu tenho comentado isso com muitos colegas que a gente encontra no dia a dia do trabalho, né? Nesses meus 40 anos eu nunca vi nada parecido, principalmente na região onde já existe um estresse maior, que é a região lá no Noroeste Paulista, onde nós temos uma das nossas unidades, Pereira Barreto. Eu nunca vi coisa parecida, assim... Lá só tem um canavial verde, é onde nós instalamos a irrigação. O resto, não existe folha verde. Tem cana morrendo em pé, tem cana não brotando, né? Então,
é desesperador até em alguns O momentos. pessoal já apelidou de oásis. Eu Você que apelidou? Que ótimo, mandaram uma foto outro dia no WhatsApp, eu falei, olha o nosso oásis aí. Nossa, gente. Ô, Daniel, e hoje, né? Agora eu queria saber um pouco de números, né? Você tem esse número para dar pra gente? Quantos hectares a gente tem hoje irrigados aqui no Centro-Sul? Ou pelo menos pensando nos clientes que vocês têm gotejamento? Tenho sim. Infelizmente, o Brasil não é um grande irrigante, né? Se a gente pegar o ranking, o Brasil irriga muito pouco. Ele está em sexto só no ranking mundial de irrigação. E quando a gente passa para o setor sucroalcooleiro, aí é menos ainda, né? A estimativa é que a gente tem 17, que o Brasil tem apenas 17% da sua área de cana-de-açúcar irrigada, né? Isso considerando o Nordeste. Isso considerando tudo, o Brasil inteiro. Se a gente passa para a região Centro-Sul, né, se a gente considerar que o Centro-Sul aí tem mais ou menos 9 milhões de hectares, um pouco menos talvez, apenas 1 milhão e 500 hectares são irrigados. Isso todos os métodos de irrigação, né? Quando a gente fala de gotejamento, aí é menos ainda, né? Nós temos a região Centro-Sul em torno de 15 a 16 mil hectares. Isso não representa nem 0,2% da área Na área de irrigada. cana da região. Exatamente, é muito pequeno. É muito pequeno. E do ponto de vista de produtividade, Daniel, também falando um pouco da sua experiência aí com produtores e quem já adotou irrigação e já tem um pouco de irrigação aí há mais tempo, que bons números que têm sido alcançados, né? E eu queria saber se... Porque uma grande fala que eu escuto de muitos produtores é assim, mas em ano normal, que resultado que eu vou ter com irrigação? Então, eu queria entender um pouco isso. Que números que vocês têm visto aí nos canaviais? E mesmo em números, por exemplo, no ano passado, acho que foi um pouco mais normal de chuvas, né, Cássio? Mesmo assim, se obtém números legais em termos de produtividade? Sim, se obtém pelo seguinte motivo, né? O que é considerado ano normal? Vamos pegar um ano que seja normal, que a gente considera normal. A cana-de-açúcar, ela é produzida aí no mínimo 12 meses, né? Vamos pegar uma cana-soca, cana-planta, 14, 16, 18 meses. E se a gente pegar um ano considerado normal, nós temos um período de estiagem, que começa em abril, né? Que vai mais ou menos até outubro, novembro. Que é bom que tenha essa estiagem, que a gente precisa colher cana também, né? Imaturado. Exatamente. E temos o ano... nós temos o período de chuva também, que começa em novembro e vai até março, mais ou menos. Então, se a gente considerar uma cana de 12 meses, obrigatoriamente, ela vai ter período de estiagem, vai passar por um período de estiagem e vai passar por um período de chuva também. E nisso eu também trouxe uma outra informação, se a gente puder projetar aqui. Se a gente pegar no país, no Brasil, o que a gente consegue observar? Que em abril, quando começa o período de estiagem, estou considerando anos normais, existe um déficit hídrico. Que volta esse déficit hídrico, começa a cair a partir de novembro, quando tem as chuvas, né? Isso falando tudo normal. O que ocorre, então? Perda de produtividade quando a gente entra no meio final de safra. E o que a gente considera comum. Por quê? Vai secando, o solo vai ficando seco e a cana começa a diminuir a produtividade. Tanto que isso é verdade. Quando a gente começa a safra, a produtividade lá em cima. À medida que vai entrando no meio e final de safra, vai cair na produtividade. É aí que entra a irrigação. Nós conseguimos produtividades boas, apesar de anos chuvosos, anos normais? Sim. Por quê? Normalmente, quando começa a secar e cai a queda de produtividade, é que entra a irrigação. Qual que é o objetivo? Você manter essa produtividade alta ou até mesmo, se possível, aumentar a produtividade. Os resultados que a gente está obtendo, né? É lógico que é uma média, porque isso varia muito de região para região, está sendo aí pelo menos aumento de produtividade em torno de 50% a 60% da produtividade de meio e final de safra. E isso acaba aqui pagando o sistema de irrigação? Se você pensar que você não vai precisar tanto de usar esse sistema durante um período, que é o período das chuvas, né? E vai usar mais ali nesse período mais de déficit hídrico, mais... Sim, se paga sim, tá? O payback que a gente vem projetando, né, em torno de 3 anos a 3 anos e meio já está pago. E só lembrando, com o sistema de irrigação, a cana fica pelo menos 10 anos, né? Então, pagando em 3 anos e meio, você tem 6 anos e meio a 7 anos somente com lucro. Perfeito. Agora eu queria fazer uma pergunta para o Cássio. Cássio, eu queria que você me contasse um pouquinho hoje, né? Um pouquinho da Santa Adélia mesmo. A companhia hoje ela conta com quantas unidades, né? Onde que ela está operando e que regiões, nas regiões em que ela está localizada, né? Eu sei que tem Jabuticabal, Pereira Barreto. Como é que são os regimes pluviométricos dessas duas regiões, né? Dessas duas realidades que vocês têm lá? Sim. Bom, a usina Santa Adélia, ela conta com 2 unidades de processamento industrial, né? Uma no município de Jaboticabal, que é a matriz da empresa, né? Depois tem um Greenfield, né? Que começou a operar em 2007, né? Em Pereira Barreto.
A capacidade instalada das duas unidades é de 5.800.000 toneladas, né? Mas a gente, desde o ano passado, vem moendo um pouco mais do que isso, né? Estendendo um pouco a safra, melhorando as eficiências, né? Tanto do processo agrícola como do processo industrial, a gente tem conseguido isso. O ano passado nós moemos quase 6,2 milhões de toneladas, né? Todo mundo teve um pouco mais de cana e nós nos aproveitamos disso também e conseguimos processar toda essa cana. O regime hídrico das duas unidades são regiões muito diferentes. A Jaboticabal fica na região quase central do estado, um pouco mais ao norte, na região chamada de Ribeirão Preto. E Pereira Barreto fica na noroeste, né? Praticamente divisa com o Mato Grosso do Sul. E ela, assim, o regime de chuva anual é muito parecido, em torno de 1.200 a 1.300, né, dependendo do ano, mas em torno de 1.300 milímetros por ano. A grande diferença é que em Pereira Barreto a chuva ela cessa um pouco antes, já, mais para abril já começa a ver a parada das chuvas e ela retoma um pouquinho depois, né? Mas assim, no final a média pluviométrica é muito parecida. O que muda um pouco lá em Pereira Barreto são as temperaturas, né? Tanto as amplitudes como as temperaturas, mas é um pouco maior em Pereira Barreto. Tudo isso em condições normais, né? Então, por isso que, em função desses estudos e tudo mais, né? O nosso grande projeto para irrigação é Pereira Barreto. Porque, complementando um pouquinho a que o Daniel vinha falando, né? Além dessa condição, que em anos na normalidade climática, de abril, maio até final de setembro, são momentos secos, independente de qualquer coisa, isso é a normalidade, e a gente pode ganhar com isso, com um ganho de produtividade nessas épocas, se houver água para ser colocada no sistema, principalmente em áreas onde tem uma temperatura maior. Mas também não nos esqueçamos que o grande crescimento da planta é primavera-verão, principalmente no verão, né? Então, você pega aí um dezembro, janeiro e fevereiro, dificilmente a gente passa um ano, mesmo que normal, sem um veranico aí de 10 a 15 dias. Se a gente tiver a condição de pôr água no sistema nesse processo, porque numa condição normal, um mês de janeiro, por exemplo, uma cana vai crescer umas 30, 35 toneladas por hectare mês. Se a gente consegue não deixar de aproveitar isso e colocar água no sistema, também a gente está ganhando mais 10 toneladas, mais 15 toneladas em alguma situação. Então, todo esse processo vai assim, permear para que a gente tenha hoje uma condição financeira e de retorno do investimento da irrigação muito mais rápida, como o Daniel disse. Eu acho que lá atrás os retornos eram perto de 10 anos se houvesse. Quando a Santa Adélia fez o pré-projeto, onde nós temos um pré-projeto para Pereira Barreto, buscando até 14 mil hectares possíveis de serem irrigados, né? E nós começamos agora com os primeiros 1.000 hectares, buscando todo essa possibilidade de termos essa produção estabilizada e tudo que vem atrás disso, né? Tudo que vem atrás disso. Quando eu tenho mais cana mais próximo da usina, eu não preciso expandir tanta área, então é menos arrendamento, a minha distância média é menor, então é menos gasto de transporte, de colheita e tudo mais. Então, eu acho que é um processo muito interessante. E a Santa Adélia, assim, ela, vamos dizer assim, ela vem também, assim como todo setor, a partir de, principalmente, recentemente, 2020, né, fazendo essa retomada das práticas, né, para que a gente busque o aumento contínuo de produtividade agrícola, de uma maneira muito racional, claro, né, produtividade com ganhos, né, com receitas que sejam sustentáveis, né, e a irrigação em Pereira Barreto é um dos processos que a gente está atacando muito fortemente, até porque também existe água lá, né, porque a gente fala, eu quero irrigar, mas se eu não tiver água, não tem condição de irrigar. Como, né? E lá é uma região privilegiada, né, que ela está entre 3 grandes lagos e 3 grandes rios, né, o Rio Tietê, o Rio Paraná, do São José dos Dourados. Isso prevaleceu ali, né? Exato. Para fazer. Eu queria que você me falasse um pouco desse projeto. Então, como que vocês começaram a analisar a viabilidade desse projeto, né? Quais foram as premissas que vocês tiveram inicialmente para falar, não,
É possível, desde da análise de captação de água até realmente pedido de outorga, que eu sei que às vezes é um complicador, né? Sim. Até realmente vocês... não, agora a gente vai decidir pelo sistema de irrigação. Como eu disse, lá em 2020, por aí, a Santa Adélia começou a estudar através de pré-projetos, né? Quais eram as áreas onde poderia ser captado, quais eram as áreas que seriam prioridades em relação a tudo isso que a gente comentou, né? Localização, distância, tipo de solo, época de colheita, né? Porque quanto, assim, mais viável a gente irrigar uma área que me dê mais respostas, né? E como o Daniel já deixou mais ou menos intrínseco, quando você colhe uma cana em determinado mês, ela tem a possibilidade de dar mais respostas. Então, tudo isso foi analisado, foi feito pré-projetos e chegou a uma extensão aí em torno de 14 mil hectares possíveis de serem irrigados em Pereira Barreto, né? Hoje, qual que é o total de área de produção de cana lá? Hoje, de área própria que a gente fala, 40 mil hectares. E tem mais quase 10 mil hectares com fornecedores, com produtores de cana, né? Que são nossos fornecedores. E aí, a partir deste ponto, foi se estudando sistemas de irrigação, né? Salvamento, gotejo, pivô. O debut da usina Santa Adélia foi com um pivô de 212 hectares, que está instalado lá, foi meio às pressas para começar a ter o conhecimento, né, do manejo, né? Porque, assim, eu agora estou aprendendo um pouco mais com os sistemas de irrigação e, assim, eu falo muito, o mais simples é comprar. Mas comprar e instalar, depois a gente tem que ter todo o conhecimento para que aquilo que foi aplicado, que foi instalado, te dê aquele retorno, porque não é simples. O manejo, ele é muito importante nesse contexto, né? É você realmente tirar aquelas 40, 50 toneladas a mais do que o sequeiro em função do manejo. Porque não adianta eu ter instalado lá, manejar errado, ela não vai me produzir. Então, aí atrás entra uma série de outras situações. E, só voltando, então, né, a Santa Adélia tem esse projeto. Nós temos um projeto hoje. A gente começou, vamos instalar os primeiros 4 mil hectares, né? Mas hoje a gente já fala de 8 mil hectares. Lógico que ano a ano pode haver alterações, né? E que a gente quer continuar instalando uma parcela desse todo ano. Então, ano passado nós fizemos a primeira instalação, que foi comissionada há pouco tempo, junto com a Netafim, de praticamente 1.000 hectares, em números redondos, dentro de um polo. Nós dividimos lá os projetos em polos, e esse polo é um polo de praticamente 1.800 hectares. Então, nós instalamos os primeiros 1.000 hectares de cana irrigada por gotejo. Isso. Só que a parte de captação está feita já para os 1.800 hectares. Então, nós fizemos também investimentos em energia elétrica. Isso é uma questão também. Nós trouxemos energia elétrica da usina com 16 quilômetros de rede, né? E para tudo isso, Natália, existem os comissionamentos, existem as licenças, que é um fator muito importante. Então, a gente começou isso já muito lá atrás, pedindo outorga das áreas, vendo onde passaria as linhas, porque para tudo precisa ter as autorizações dos órgãos competentes, né? E a gente sabe que no Brasil nem tudo é tão rápido na necessidade nossa, né? É a necessidade da instituição, normalmente, tá? Então, às vezes, não porque eles querem, às vezes também estão sobrecarregados de serviço, não tem mão de obra suficiente e a gente passa alguns problemas por atrasos, às vezes, da liberação de toda essa documentação. Então, mas isso a gente tem feito, assim, com antecedência, e a gente tem conseguido cumprir aí os prazos dentro dos projetos. Então, agora a gente comissionou já estamos iniciando uma próxima fase. Então, 1.000 hectares já estão sendo irrigados. 1.000 hectares começaram a ser irrigados. Quando que começou? Começou no final de abril, mais ou menos. Era para começar um mês antes, assim, mas como todo projeto grande, né? Porque muita gente falava, né, para Santa Adélia, vocês vão começar com 1.000, vocês são loucos, né? Eu mesmo fui visitar muitas áreas do Nordeste, né? E todos eles, nossa, bom, mas você vai começar muito grande já, não sei o que lá.
Mas eu acho que a gente teve um certo sucesso, né, Sim, Daniel? com certeza. Junto, né? Muitas brigas, né? Mas Que nem se falava. brigas no sentido No bom sentido, das né? discussões, né? Onde vai, por onde vai, como faz agora. Logicamente que existe muita surpresa no meio do caminho, né? Infelizmente, nós tivemos a Netafim como uma empresa israelense, problemas decorridos também Na guerra de Israel. guerra, né? Mas assim, acho que foram superados. Nós fizemos um planejamento de plantar toda essa cana antes de começar o déficit hídrico, né? Para que tivesse comissionado nisso. Com esse pequeno atraso, acho que foi tudo bem cumprido, sabe? E a gente está satisfeito com todo o processo. Qual que é a expectativa de chegar a esses 1.800 nesse polo? Esse ano a gente vai fazer mais 329 hectares e o ano que vem completa. Mas a ideia é que o ano que vem a gente complete esse polo e já abra outro. Com o que a gente está vendo esse ano, né? Com até, vamos dizer assim, a evolução e com a evolução, o barateamento também dos investimentos, né? Com alguns também financiamentos bastante interessantes em relação à irrigação. Talvez a gente queira acelerar esse processo dentro das nossas Para chegar nesses 4.000 já. 4.000 inicial, mas a ideia já é pensando nos 8.000. Os 8.000. Isso. E esses 4.000, você tem expectativa de em que safra que vocês vão conseguir chegar para esses? Vamos dizer, dos 4 nós fizemos 1.000, né, em números redondos, vamos dizer que mais 3 anos a gente quer ter esses 4.000 implementados. E se for possível, a gente antecipar um pouquinho. Mas aí vai depender de uma série de situações, não só questões de financiamento, né, mas também questões burocráticas, né? Tem também todo o acerto, né, porque a usina Santa Adélia não tem terra, né? Ela trabalha com o aluguel de terra dos outros, com as parcerias ou com arrendamentos, né? Então isso tem tudo que ser reescalonado, né? Porque nós precisamos ter pelo menos 2 ciclos para compensar, né? Então eu não posso... A usina Santa Adélia não pode vencer um arrendamento no meio do ciclo de pelo menos de 10 anos aí que a gente fala. Sim. E me conta uma coisa, eu estava vendo outro produtor nesse evento de o Irrigacana que teve no passado. Sim. E eu queria saber um pouquinho sobre a questão de alocação de variedades. O que vocês pensaram para o plantio? Vocês já pensaram? Eu estava vendo que algumas variedades são mais responsivas, outras também têm tido bons resultados com irrigação. Vocês pensaram nisso quando foram fazer o plantio dessas áreas que vocês começaram a irrigar? O que vocês escolheram lá? Pensamos bastante e fomos atrás de quem já está há mais tempo, das instituições que detêm, assim, os royalties, né? E que buscam variedades novas, né? Mas, assim, infelizmente, o conhecimento hoje em variedades responsivas, né? Que seriam mais responsivas no sistema de irrigação deficitária, que a gente fala, né? É muito pequeno ainda. Então, sim, nós somos no Nordeste, nós somos aqui no Centro-Sul, onde mais pessoas já entraram antes no processo. Anotamos as principais variedades indicadas por eles em termos de resultado. Mas, por outro lado, além de colocar isso dentro do nosso processo, a gente também fez um grande experimento nesses 1.000 hectares, né? Então, nós temos muitas variedades lá, as mais conhecidas em maior escala, e depois fizemos algumas áreas com variedades muito novas, sem ainda muito conhecimento em relação à irrigação. Então, a gente também vai usar esses 1.000 hectares como um polo de desenvolvimento ou de informação para que a gente daí para frente comece a concentrar mais um pouco as variedades naquelas que mais têm nos dado resposta em relação à irrigação. E o interessante é que nessa parte que ele comentou sobre o conhecimento de assuntos ligados à irrigação, né? Como o Brasil ele tem uma quantidade de irrigação muito pequena, então todos os órgãos de pesquisa, os desenvolvedores, dependente se é variedade, se é adubação, eles são voltados para a cana de sequeiro. Então existe a gama de informações para cana irrigada é muito pequena. Então quem desenvolve isso são as empresas que têm a irrigação. Então a gente que tem que correr atrás do conhecimento e tentar difundir o máximo possível. A questão do manejo também dessa cana, né, Daniel e Cássio? Com relação a pragas, né? Que você tem ali um ambiente muito mais úmido, você tem a palha, né? Sim. Isso é um ambiente também que tem que aprender um pouco, né, Cássio? Bastante. No primeiro ano nosso do pivô, que foi a colheita em 22, nós apanhamos bastante com o controle da broca.
Nós levamos o controle muito bem feito até um certo ponto, achamos que está aí, e depois nós perdemos um pouco a mão. A partir do segundo ano, nós conseguimos resolver esse problema. Acho que não é assim, nós chegamos a colher o primeiro ano do pivô com mais de 20% de intensidade de infestação de broca. E o segundo ano nós já colhemos com 1,5%, né? Mas assim, é um habitat diferente que a gente está criando, né? Então a gente tem que também entender que aquilo vai ser benéfico para pragas, benéfico para plantas daninhas, né? Então como que a gente vai também alterar esse manejo em relação ao sequeiro? Então, a gente precisa entender que tem uma diferença, né? Ambiente irrigado é diferente de ambiente de sequeiro mais irrigação. Então, a gente tem que entender realmente, que nem vocês comentaram, né, que é algo totalmente diferente. É um ambiente diferente, necessidades diferentes, pragas diferentes. Algumas pragas são prejudicadas ou são beneficiadas. Então, é uma coisa totalmente diferente do que simplesmente você aplicar água. E a questão nutricional também. Exatamente. Né? E a gente está buscando informações. Estamos com um consultor nos ajudando, muito experiente em irrigação, né? Para saber... Porque se eu vou produzir mais, normalmente a planta vai precisar de mais nutrientes. Sim. Mas em que momento, de que forma, tudo via água, uma parte via solo. Então, tudo isso a gente está também, lógico, pegando da onde já tem resultados, mas também desenvolvendo a partir daí nas nossas condições. Trazendo para a realidade de Centro-Sul, né? Perfeito. Eu vou usar uma pergunta que eu esqueci de fazer para você, quando você estava falando que a gente fez um teste tivemos um pivô durante um tempo. Por que vocês escolheram o gotejamento? Dentro do planejamento da análise de vocês, por que o gotejamento? Que é um sistema que ele é muito mais econômico em termos de uso da água, né? Mas tem uma questão de custo também, né? Então, como é que vocês optaram pelo gotejo lá na região? Porque a gente achou que para esse tamanho de área, para as condições de topografias, as condições de árvores, de postes e tudo mais, tá? Mas o primeiro fator é esse que você disse, né? O sistema de gotejamento, ele usa mais racionalmente a água, ou seja, para eu ter a mesma água para a planta, eu vou precisar colocar menos água no sistema, né? Porque a perda por evaporação do pivô, ela é um pouco maior, ou ela é maior do que... Então, esse é um fator. O outro fator, sim, até então, a gente tem que... investimento para se fazer um pivô é um pouco menor do que o investimento para se fazer o gotejamento. Mas a operação do sistema é muito mais barata no gotejo, né? E não sei, eu faço o investimento 1 ano, mas depois eu opero 10, 12 anos. Então, tudo isso também pesou. E no fim, o retorno a todo esse processo, tanto de investimento como de operacionalidade, que levou a gente a evoluir mais rapidamente agora nas questões no sistema de gotejamento. A gente abriu mão? Não, a gente está conversando, a gente entende como é que está indo, quem está fazendo, a gente, em relação aos pivôs também, né? Tá? E também as questões assim das áreas, né, que o pivô deixa, né, sem irrigar, né? Quer dizer, como ele é redondo, né, ele fica aquelas famosas áreas sem irrigar. É assim. Área de intersecção. Área de intersecção. Exato. Vamos falar o nome. Para falar outro nome. Exato. Eu sei qual que é. Então, são esses fatores, né? Mas assim, a Santa Adélia, então, não vai mais olhar para pivô? Não, ela continua olhando, continua conversando com empresas de pivô, né? Nós temos alguns produtores de cana da região ali, até do lado do Mato Grosso do Sul, que tem lavoura sobre pivô, que tem interesse em ser produtor de cana com pivô. Então, a gente está conversando e tentando ficar sempre bem informado e ao par de como andam todas as tecnologias. Perfeito. Daniel, e quando uma companhia opta por um projeto desse tamanho, né, como a Santa Adélia optou, quais são os primeiros passos que são realizados a fim de, assim, da empresa mesmo se adequar esse canavial para receber esse sistema? Na verdade, o Cássio falou essa palavra aqui algumas vezes e ele resumiu de maneira perfeita, né? Planejamento. Porque o que normalmente ocorre, né? A empresa ela tem interesse na irrigação, só que ela espera o canavial quebrar por causa da seca, aí começa a correr atrás. Então, quando uma empresa, né, como a Santa Adélia, teve o planejamento, né, isso com antecedência, tudo se torna mais fácil. Eu lembro de várias reuniões que nós tivemos, né, anos atrás, antes de fechar o projeto, imaginar o projeto.
foram feitas reuniões discutindo todos os aspectos que o Cássio falou, né? De época, de variedade, de que local vai ser. Então, depois que teve o fechamento, foi muito mais fácil. Inclusive, nós fizemos pré-projetos hidráulicos. Exatamente. Né, com empresas contratadas por nós. Exatamente. Para ter uma noção do todo um pouco mais próxima, né? É um pré-projeto. Agora, para cada polo, né, a gente faz um projeto executivo agora. Isso. Né? Mas a gente veio com uma noção também, né, de tudo isso. Então, esse planejamento, ele é importante. Mas a grande palavra, e resumindo, é planejamento. E antes do investimento, o que um produtor deve levar em consideração antes de tudo, né? Acho que você falou de planejamento, mas o que eu tenho que pensar antes, né? Porque, que nem Jabuticabal aqui, a gente tem a questão da água. Até estava vendo uma palestra também da São Martinho, e eles explicando, a gente tem o sistema de salvamento, porque a gente tem a questão da água, da captação de água. Então, o que você tem que ver? Né? Porque não é qualquer um que vai poder irrigar, não vai ser tão fácil para qualquer unidade ou qualquer produtor irrigar, porque depende da área que você está inserido, né? Sim. Então, o que você tem que analisar antes aí para poder... Primeiramente, é se tem água, né? E se você pode utilizar essa água, tem a permissão para utilizar, que é a outorga. Então, você tendo a água e a possibilidade de utilizá-la, já é um grande passo. O segundo passo é em relação à área, que nem o Cássio comentou, se é uma área arrendada, quanto tempo você tem esse arrendamento, se é uma área própria, qual variedade que eu vou estar utilizando, se por acaso, qual que é o objetivo que eu tenho com essa irrigação, se eu quero aumentar minha produtividade ou não, eu só quero mitigar as secas. E um fator muito importante também é se a equipe vai comprar a ideia. Pelo seguinte, né, eu já vi vários casos, às vezes o CEO ou o proprietário de uma propriedade quer o sistema de irrigação, mas os funcionários deles não aceitam isso. Então acaba não tendo, é um caso de insucesso. Então você tendo água, área e pessoas dedicadas, está fadado ao sucesso. Cássio, falando nisso que ele acabou de comentar sobre a equipe, né? Eu também vi a equipe de uma outra usina falando sobre você tem que acabar capacitando essas pessoas para trabalhar, né, com a irrigação. Como que vocês têm feito lá, né? Estão dando curso, o pessoal da Netafim está dando suporte. Depois eu quero fazer um comentário em relação à equipe, Cássio, que eu achei muito legal. Hoje a gente trabalha muito na capacitação, mas o início nós fomos ao mercado e trouxemos pessoas já com experiência em irrigação. Tá? Então, nós temos o nosso supervisor, alguns coordenadores que já vieram do setor em usinas que trabalhavam com irrigação. Então, isso nos ajudou bastante, né? E hoje, sim, a gente vai formando agora dentro de casa. Mas é importantíssimo esse fator de gente com experiência. Porque existem os macetes, né? Operacionais, principalmente, tanto na implementação do processo, como depois na própria irrigação. Então, a gente foi ao mercado inicialmente, porque nós não tínhamos gente com experiência lá. Vocês formaram uma equipe lá hoje que trabalha só com irrigação? Só com irrigação. E o comentário que eu queria fazer é que, logo depois do fechamento do projeto, né, a gente faz uma reunião, que é um nome até bonito, né? É Kick-Off Meeting, que é a reunião de início, né, do projeto. E Você fala da sua, aquela que nós fizemos? Nós fizemos, que foi feito lá. Que foi na Ilha Solteira. Exatamente. Né? E assim, eu tô acostumado com essas reuniões, uma sala, 3, 4 pessoas, não mais que isso. Aí eu recebi o convite para participar da reunião lá na Santa Adélia, que foi feita lá em Ilha Solteira. Tava lá sindicatos comerciários, né? Um anfiteatro. Reuniu em torno de 40, 50 pessoas. Eu entrei na sala, eu achei que estava errado. Eu falei, não, acho que eu entrei em algum evento aqui que eu não estou sabendo. Mas era a equipe da Santa Adélia. E por que eu gostei de comentar esse fato? Eu nunca vi uma usina envolver tantas pessoas, de tantos departamentos, num sistema de irrigação. E isso é legal, porque mostra que a usina, de modo geral, tá junto, tá dentro, tá integrada com isso. E isso é muito legal. Muito bom. Na verdade, bem lembrado, tá, Daniel? A usina Santa Adélia tem um departamento que a gente chama de excelência. E esse departamento ele trabalha com projetos como tudo, não só de irrigação, né? Mas como projetos. E a irrigação, como um projeto desse porte, não foi diferente. Então, quem apresentou essa irrigação, esse projeto, né, até esse kickoff aí, né, desde o início até nesse momento, foi o pessoal dessa área dentro da Santa Adélia, né? Que a gente faz, a gente executa, mas existe um cronograma, eles estão participando ativamente. Então, acho que é muito legal. Que reflete, que volta naquela questão do planejamento. Né? Exatamente. Que a gente foi seguindo passo a passo dentro de tudo que foi pré-estabelecido. Mas esse departamento dentro da usina Santa Adélia nos ajuda bastante em todos os projetos. Tanto da parte de acompanhamento, mas como na parte
e assessoramento, né? Como se deve ser um projeto, o que deve ser feito, o que vai buscar, né? Toda essa parte teórica também, é muito bacana. Bom, eu vou partir para as minhas últimas perguntas aqui. Aí, Daniel, eu queria falar um pouquinho de como que você está enxergando daqui para frente, né? Acho que desse ano, especificamente desses anos mais secos daqui para frente, como é que você está enxergando, como é que a empresa, né, que atende que oferece sistema de gotejamento tem enxergado o mercado aí para os próximos anos de irrigação e principalmente pensando realmente no Centro-Sul, né? A gente tem potencial de crescer mais nessa região? Sim, sem dúvida nenhuma. Inclusive, na semana retrasada, nós fizemos uma nova reunião com a diretoria, né? Para fazer um novo planejamento da iniciativa Cana, que a gente chama, para avaliar o mercado, até mesmo o crescimento da empresa. E a gente avaliou e, junto com a diretoria, a gente concluiu que o mercado está crescente. Então, o setor ele adotou a tecnologia de irrigação agora e o crescimento vai ser muito vertiginoso, principalmente para os próximos anos. Falando de sustentabilidade, tem a questão do RenovaBio, tem a questão de você, com água, conseguir também o canavial muito mais produtivo, menos diárias. Como que a irrigação também impacta? Por exemplo, a de gotejamento, que tem essa questão do uso da água, impacta até com relação a RenovaBio, CBio. São dois casos que a gente tem que analisar, né? Primeiro, a irrigação gasta água? Não, a irrigação não gasta água. Por quê? Porque a planta, ela absorve a quantidade de água que ela necessita para seu desenvolvimento. O restante da água aplicada, ela volta para o ciclo hídrico, ou através da transpiração da planta, evaporação do solo, até mesmo penetração do lençol freático. Então, assim, ela gasta água? Não. Ela utiliza a água para a produção de empregos, alimentos, e o que não for utilizado, ela retorna. Em relação à RenovaBio, foi realizado alguns estudos que mostram que um ambiente irrigado ele emite muito menos CO2 por tonelada de cana do que um ambiente de sequeiro. Então, na verdade, você está ajudando o meio ambiente irrigando. Então, acho que essa questão do uso da água, acho que meio que cai um pouco por terra sobre ser uma coisa não sustentável, né? Eu acho que para a usina que tem muito certificado, né? Isso não atrapalha, né, Cássio? Não, até porque existe a proporcionalidade que ele disse, né? Por exemplo, se a gente está produzindo mais sob o sistema de irrigação, eu não estou produzindo em outras áreas, tá? Com outras culturas, ou com outras empresas, né? E esse balanço, né? A planta, ela vai absorver aquilo que ela precisa para crescer, né? E fazer toda ter a vida dela, né? Se sobrar um pouco disso, isso volta para o sistema, ou para o solo, ou para o ambiente, né? Então, que é através da evapotranspiração. Exatamente. Então, eu vejo também dessa forma, né? Porque aquilo é captado, vai para uma produção, o diferencial volta para o sistema, e você precisa de menos área para ter a mesma produção, né? Então, isso é benéfico, assim, pensando nas questões do RenovaBio e do CBios, inclusive, né? Aí depois precisa fazer o balanço, né? Mas, por exemplo, um dos grandes agressores dos CBios é o diesel. Sim. Né? Então, se a gente tem a mesma cana, mas numa área menor, eu vou ter menos quilometragem, menos tráfego de máquinas, né? Menos distância a ser percorrida. Então, eu vou economizar diesel, né? E a possibilidade de você fazer a fertirrigação, né? Ou até mesmo os tratos culturais via sistema, impede que você use o trator no campo. Exatamente. Então, esse é um dos pontos fortes aí, né? E outra coisa, quando você faz uma parte do seu canavial com irrigação, normalmente você vai procurar fazer na parte que vai te dar mais resposta, que são aqueles solos menos produtivos, até no sequeiro. E você fazendo isso e direcionando o manejo do sequeiro para a melhor época dele, você também está beneficiando o sequeiro. Então, normalmente você aumenta a sua produção na área irrigada e também consegue manejar melhor e aumentar a sua produção de sequeiro. Muito bem lembrado, perfeitamente. E quanto vocês estão esperando aí, Cássio? Acho que a minha última pergunta quanto vocês estão esperando de aumento de produtividade? Quanto vocês vão produzir de cana nessa safra? Você já tem a expectativa? Do grupo, né? Esse ano a gente deve ficar em torno de 5,9 milhões, né? Que é um pouco acima da capacidade instalada, mas um pouco menor que o ano passado. Lembrando que o ano passado foi um ano realmente fora da curva, vamos dizer, né? Até da normalidade, foi muito bom. Em relação à área irrigada, a gente, assim, o primeiro ano de colheita forte é o ano que vem. Embora a gente está pensando em colher um pedaço, porque se a gente deixar tudo para colher o ano que vem, certamente essas áreas vão estar acima de 200 toneladas por hectare.
Então, a gente tem um pouco de receio de a colheita de um primeiro corte de uma cana dessa agredir muito esse canavial. Sim. Então, a gente deve colher um pedaço dessa área já agora, né? Que está com 7, 8 meses aí, mas tem área com 110 toneladas, 120 toneladas por hectare com essa idade já lá, entendeu? Sim. Que foi o nosso primeiro plantio em novembro, final de novembro, que nós fizemos para pegar essa época úmida para depois chegar na época seca, como eu disse, e tá irrigando, né? Então, a gente espera do nosso projeto, e a gente continua acreditando nisso, entre 40 e 45 toneladas por hectare de ganho de produtividade em relação à mesma área de sequeiro. Perfeito. Gente, eu tô encerrando aqui esse bate-papo de hoje, mas eu queria saber se vocês querem deixar algum recado aí para os nossos telespectadores, para quem está assistindo. Acho que o único recado que eu gostaria de deixar é que a irrigação, ela não é somente para mitigar os efeitos da chuva, né? É todo um ambiente irrigado. Então, assim, a gente começar a ter consciência do irrigante, que a água é um insumo. E por causa disso, ela custa, então ela deve ser monitorada para saber o quanto de água a gente vai colocar e no momento exato. E através desse manejo, eu não tenho dúvida que vai ter aumento em produtividade do canavial. Perfeito. Eu acho que a gente tem que continuar nesse processo, né, de busca de melhorias contínuas, né, dentro dos conhecimentos em todas as áreas. A irrigação é uma delas. E a irrigação, ela traz toda a revisão, né, do manejo como um todo, né, de controle de pragas, de plantas daninhas, de nutrição e fertilidade, né, para que a gente possa extrair ao máximo, dentro disso que o Daniel falou, de um processo, né, ou de um manejo diferente como é a irrigação. Então, assim, eu acredito bastante na irrigação, nessas áreas onde existe possibilidade de captação de água, né, como um manejo até de mitigação de questões ambientais, né, e também de melhor distribuição da terra. Perfeito. Gente, muito obrigada. Até a próxima. E você pode acompanhar as últimas notícias do segmento canavieiro no nosso site www.revistarpanews.com.br. Muito obrigada e até a próxima.